Olá, eu sou o professor especialista Rafael Cota. Sou graduado em Educação Física, especialista em treinamento desportivo e fisiologia do exercício e capacitado pela COR 360 graus em treinamento funcional. Eu serei, nesse curso à distância de treinamento funcional, o seu professor. No módulo 1, nós vamos estar estudando a introdução ao treinamento funcional e avaliações funcionais. Treinamento funcional. Eu coloquei alguns tópicos que definem bem esse sistema de treinamento. Aprimoramento dos movimentos em atividades específicas. Treinamento da função, voltado para todos os tipos de pessoas, sendo elas atletas ou não. E o treinamento funcional atende a todos os objetivos, ok? Todas as pessoas podem realizar o treinamento funcional, tá? Ele não é voltado apenas para atletas. Por quê? Porque ele treina a função, ele é um tipo de trabalho específico, tá? Ele aprimora os movimentos em atividades específicas. Quais as vantagens? Ele trabalha o corpo de forma global, ou seja, trabalha o corpo todo no seu treinamento. Consequentemente, ele melhora a consciência corporal. Raramente utiliza as máquinas, consequentemente, ele foge das rotinas das academias. Você passa a treinar e não malhar, porque você tem um treinamento para cumprir naquele dia, você tem um desafio para superar, você se supera a cada treino. Ele desenvolve no programa todas as capacidades físicas necessárias à função, mais uma coisa que difere das academias, porque na academia normalmente nós trabalhamos força, flexibilidade e resistência. Nós não trabalhamos prevenção de lesões, nós não trabalhamos coordenação, nós não trabalhamos o core, ok? Ele gera uma maior transferência, ou seja, os exercícios, por serem específicos, vão fazer com que nas atividades cotidianas ou na execução, na aplicação prática da sua modalidade, você consiga transferir melhor o que você treinou para a realidade. Por trabalhar de forma global, exige muito equilíbrio, consequentemente trabalha a prevenção de lesões, entre outras inúmeras vantagens que o treinamento funcional pode te oferecer. Iniciando o nosso trabalho, vamos falar um pouquinho sobre postura, de conhecer o nosso cliente. Vamos iniciar falando como agir com o seu cliente. Eu devo ter uma boa postura, eu devo me vestir bem, eu devo saber conversar bem e eu devo possuir um cartão de visitas. Tá? Coloquei uma observaçãozinha ali para que a gente frequente lugares em que os nossos clientes possam estar, ok? Continuando, como manter o seu cliente? Depois que ele começou a trabalhar comigo, a treinar comigo, eu preciso comprovar resultado, tá? Eu preciso mostrar que ele está tendo uma evolução, eu preciso demonstrar uma preocupação, ligar para o meu aluno, saber por que ele não foi, motivá-lo um pouco mais em alguns casos, montar treinos alegres para que ele sempre queira treinar com você, tá? Porque ele não pode chegar para treinar. Muitas vezes no final do dia o aluno chega estressado, ou no começo do dia vai ter um dia difícil pela frente, então ele tem que sair mais feliz do treinamento. O treinamento tem que gerar um certo prazer para ele, tá? E ele tem que sentir que ele está evoluindo a cada sessão de treinamento, ok? A figura do treinador na vida do aluno. Dependendo do trabalho que você faça, o treinador ele passa, além de ser um professor, a virar um amigo do aluno. Muitas vezes ele passa até a virar um psicólogo, porque o seu aluno ele acaba se abrindo com você em várias coisas, ok? Ele passa a ser imprescindível na vida do aluno. Por quê? Porque ele é surpreendente. Cada dia ele chega com uma coisa nova, cada dia ele chega com uma conversa diferente, cada dia ele chega com um treinamento diferente e o seu aluno passa a se sentir bem estando ao seu lado no treinamento. Temos vários tipos de clientes, ok? Atletas, idosos, crianças, tá? O treinamento funcional ele oferece isso, então eu devo saber como trabalhar com cada tipo de cliente, tá? E vamos iniciar falando de avaliação, avaliando de forma específica. Eu separei 3 tópicos, tá? Para que a gente entenda essa relação com avaliar de forma específica. A primeira é conhecer o aluno, a anamnese. Eu coloquei aqui um modelo de anamnese, um modelo bem simples, que deve ser o que deve ser feito no primeiro contato com o aluno. Tá? Você vai verificar qual o objetivo dele, qual a rotina diária dele, se ele já praticou atividade física, né? Se ele já teve,
se ele tem alguma restrição, se ele tem alguma doença, e através disso você vai montar a sessão de treinamento dele, ok? Avaliação diagnóstica, ela pode durar uma semana, tá? Quando a gente entrar mais na parte de periodização, vocês vão entender bem como funciona a avaliação diagnóstica, tá? Ela é composta por treinos básicos. Você vai verificar através desses treinos a resposta do seu aluno, do seu grupo ao treinamento e, consequentemente, você vai verificar qual teste você vai conseguir utilizar com aquele aluno ou aquele grupo de alunos. E, por último, selecionar os testes específicos, tá? Separei também 3 tópicos. Vou começar pela composição corporal, que é uma avaliação que você vai fazer em todos os seus alunos, tá? Você precisa verificar o seu peso, sua estatura, as suas circunferências, a sua porcentagem de gordura, tá? Você pode inserir no mesmo dia da composição corporal a avaliação do índice glicêmico, você pode inserir a avaliação da aferição da pressão arterial, ok? Existem casos em que os alunos vão prestar algum concurso em que tem o teste físico. Nesse caso você verifica quais são os testes e começa a trabalhar para evoluir as capacidades e, consequentemente, evoluir o seu rendimento dentro do teste. E eu tenho que verificar também qual é o nível do meu aluno para eu selecionar o teste específico com relação à resistência, força, desequilíbrios, flexibilidade, potência, velocidade e agilidade. Iniciando aqui a avaliação de forma específica, vamos avaliar a composição corporal. Na composição corporal eu posso avaliar o IMC, que é o índice de massa corporal, a relação cintura-quadril, as dobras cutâneas para eu, consequentemente, achar a porcentagem de gordura e as circunferências. Eu coloquei para você vários exemplos de qual protocolo eu posso usar com o meu aluno para avaliar a porcentagem de gordura. Veja que para cada tipo de cliente eu encontro um tipo de protocolo diferente. Eu não posso usar o mesmo protocolo para todos os tipos de alunos, ok? Avaliando de forma específica a resistência aeróbia. Qual protocolo eu devo usar com o meu aluno? Eu devo ser específico com a modalidade preferida ou a do atleta, e verificar o nível de condicionamento do meu aluno. Separei também vários exemplos de teste. Caso vocês tenham dúvida com algum teste ou queiram saber de outros testes, tá? Podem me enviar o e-mail, tá? No final vocês vão ter acesso ao e-mail, podem estar me enviando o e-mail que eu respondo essa dúvida para vocês sem problema nenhum. Aqui também vários testes relacionados ao tipo de cliente, ok? Vamos assistir agora o vídeo de um dos exemplos, que é o teste de ioiô, ok? Esse é um teste que avalia a potência aeróbia, tá? Você, através desse teste, você consegue achar de forma indireta, tá, o volume de oxigênio do meu aluno. Esse teste esse que eu estou mostrando é mais utilizado para atletas, tá? Nós temos uma variação desse teste que pode ser usado com não atletas e sedentários. Esse teste de ioiô é o ioiô recover, tá? A cada ação ele tem 10 segundos de pausa. Nós temos o ioiô endurance, tá? Que ele é mais simples, ele não tem pausa, porém ele é realizado numa menor intensidade. Percebam que esse teste tem um som, tá? E ele percorre distâncias de 40 metros, na verdade ele vai 20 e volta 20, tá? E ele tem que correr juntinho com o som. Sempre que ele chega, ele tem 10 segundos de pausa. Percebam que ele vai sair juntinho com o som. Atenção. Saiu. Ele vai bater o pé na linha do cone amarelo, juntinho com o som. E voltou. Seguindo o teste, esse ritmo dos sons vai aumentando, tá? E ele, consequentemente, tem que correr mais rápido, tá? E aí o teste vai evoluindo, certo? E ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais colocar o pé juntinho com o som. Por isso tem aqueles 2 cones ali antes do cone final. Então, quando ele não conseguir chegar 3 vezes ali, você conta como queimadas, né? Se ele queimar a 3ª vez, você o elimina do teste, ok? Um teste bem simples. Vocês só tem que ter o acesso
ao som, mas isso vocês conseguem baixar na internet sem problema nenhum. Lembrando que este que ele está realizando é o Yo-Yo Recover, tá? O Yo-Yo Recover tem pausas, e o Yo-Yo Endurance não tem pausas, é mais indicado para não atletas, alunos de escola de iniciação esportiva, porque ele é muito prática a aplicação dele, só precisa ter um som. E o que acontece? Quando ele termina o teste, você vai relacionar ao estágio que ele terminou o teste, tá? E esse estágio vai ser referente a uma distância percorrida. Essa distância percorrida vai ser jogada na fórmula, e a fórmula através da fórmula você vai chegar ao VO2 máximo dele. Esse vídeo é, se eu não me engano, relacionado a um aplicativo de iPhone, tá? Então é muito interessante também, mas coloquei para você só para exemplificar como funciona o teste de Yo-Yo, que é um teste muito interessante e de fácil aplicação. Bom, continuando a nossa avaliação de forma específica, vamos falar agora sobre a avaliação da força, tá? Avaliação da força máxima e resistência muscular. Continuo com a mesma pergunta sobre qual protocolo usar com o meu aluno e a mesma resposta. Devo ser específico com a modalidade preferida ou do atleta, além de verificar a condição física dele. Eu tenho aqui alguns exemplos de acordo com o tipo de aluno. Aqui uma tabela que nos ajuda a relacionar as porcentagens, tá? Só lembrando, eu vou mostrar para você agora um vídeo. Esse é o famoso teste de 1RM, tá? Porém, como ele só realiza uma ação, eu não posso chamar de repetição, porque só fez uma. Então, o nome correto é uma ação voluntária dinâmica máxima, tá? Esse é um dos exemplos de teste que vocês vão estar verificando agora. Perceba o tanto de gente que tem para ajudá-lo e o tanto de peso que ele está suportando. Essa ação equivale ao 100% desse avaliado. Por quê? Porque ele não consegue realizar mais do que uma ação, tá? Esse teste não deve ser aplicado com todos os tipos de alunos, tá? Eu devo verificar o nível de condicionamento do meu aluno e eu devo aplicar preferencialmente utilizando exercícios multiarticulares. Por quê? Eu tenho mais articulações para me ajudar a suportar essa sobrecarga, tá? Diferentemente de uma cadeira extensora, onde eu só tenho a articulação do joelho para suportar toda aquela carga que está sendo imposta à musculatura do quadríceps. Então, muito cuidado com relação a isso. Outro cuidado também, outra dica, é com relação à sua aplicação. A sua aplicação pode ser inviável, porque ele é um teste muito demorado. Porque você não vai conseguir aplicar o teste de força máxima em todos os exercícios. Imagina você, numa série de 10 exercícios, aplicando o teste de força máxima nos 10 exercícios. Até porque a cada ação que ele realiza, vamos supor que ele fez nesse peso, ele conseguiu 3 repetições. Não é o que eu quero, não é a ação voluntária dinâmica máxima. Então eu vou ter que realizar novamente, eu vou ter que aumentar o peso e pedir para ele realizar novamente. Porém, eu tenho que dar um tempo de pausa para ele. Então imagina eu tentando achar qual é o peso que vai ser o 100% dele em todos os exercícios. Ele vai demorar muito. Agora imagina esse teste em um grupo de jogadores de futebol de 30 atletas, por exemplo. Então, ele acaba se tornando um pouco inviável. Então, eu aconselho, quando for utilizar, utiliza, por exemplo, o supino e o agachamento, ok? Se for num grupo, enquanto um faz, os outros descansam, os outros aguardam, e assim eu vou tendo uma rotatividade no teste, tá? Avaliando os desequilíbrios. Qual protocolo eu devo usar com o meu aluno? Eu tenho a avaliação isocinética, que é normalmente utilizada com atletas. Ela verifica o desequilíbrio muscular. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco que vai mostrar bem como funciona essa avaliação isocinética. Eu tenho o teste de estabilização lateral, que eu vou verificar o desequilíbrio dos músculos do core, ok? Tem até uma tabelinha que vocês conseguem comparar o nível que se encontra o seu aluno com relação à força dos músculos de estabilização do core. Tem o teste de equilíbrio unipodal, que é um teste muito simples. Eu peço que o meu aluno coloque as mãos na cintura, tá? Fique apenas com um pé no chão, eleve o outro joelho a 90 graus e tire o calcanhar do chão, do pé que está no chão. E aí eu vou marcar o tempo e verificar quanto tempo ele consegue ficar
sem o calcanhar no chão, em equilíbrio, tá? Realizo 3 vezes para cada lado alternadamente e depois comparo o meu aluno com ele mesmo e o meu aluno com essa tabela. É o mesmo caso do teste de estabilização lateral que eu vou mostrar posteriormente. Vamos assistir agora o vídeo relacionado à avaliação isocinética. Perceba que ele está totalmente preso, tá? Ou seja, o objetivo é que ele faça força apenas com esse músculo aqui, ó. Esse e esse. Por que esse e esse? Parece que é só esse. Quando ele sobe, faz a extensão, ele está trabalhando essa musculatura aqui. Só que esse aparelho proporciona que quando ele desce, a mesma força, a mesma sobrecarga que é imposta aqui, também seja imposta para cá. Então ele sobe e desce com a mesma força, tá? Ou seja, ele vai avaliar esse lado, depois ele vai avaliar esse lado e ele vai verificar se ele tem um certo desequilíbrio entre os dois lados, tá? Se passar aproximadamente de 10%, eu tenho que fazer um trabalho de compensação para que os dois membros se igualem em força, ok? Teste de estabilização lateral é muito simples, tá? Esse é o exercício de prancha lateral, tá? O seu aluno vai ficar nessa posição e tentar permanecer nessa posição o maior tempo possível, ok? Quando ele não aguentar mais, você fecha o cronômetro, pede para ele descansar, eu aconselho um descanso de 3 a 5 minutos e peça com que ele realize esse mesmo teste para o outro lado, ok? Realizando para o outro lado, eu vou ver se tem uma diferença entre os lados. Se essa diferença for de mais de 10 segundos, eu devo enfatizar os treinamentos unilaterais, realizando uma série a mais para o lado que está descompensado, buscando compensar essa região. Tá? Se der uma diferença, porém, menor do que 10 segundos, eu só peço para que nos exercícios unilaterais o meu aluno inicie pelo lado que está descompensado. Ok? Avaliação da flexibilidade, qual protocolo eu devo usar com o meu aluno? Eu tenho como modelo o teste de sentar e alcançar, o famoso teste do banco de Wells, como vocês estão verificando ali. Eu tenho o Flexi Test, tá? Lembrando que o teste de banco de Wells é muito prático e em grupo de alunos, principalmente em escolas de iniciação, é muito interessante para a gente estar avaliando a flexibilidade. Ele tem tabelas comparativas, onde eu posso comparar o meu aluno com ele mesmo, né, no primeiro e no segundo teste e daí para frente, e comparar o meu aluno com relação à sua flexibilidade nesse teste, de acordo com tabelas de padrão geral. Tem o Flexi Test, que é um teste também que tem uma planilha com desenhos, cada desenho é uma posição que vai de 0 a 4, eu vou verificar nessa posição se o meu aluno está de 0 a 4, vou somar todos os pontos nas posições e verificar a condição que ele está com relação à flexibilidade. E tenho também a avaliação angular, através do goniômetro, a famosa goniometria, onde eu verifico encurtamentos musculares através de ângulos, através daquela reguinha ali, que é o famoso goniômetro. Ok? Para avaliação da potência, eu volto com a mesma questão, qual protocolo eu devo usar, e eu respondo que eu devo ser específico com a modalidade preferida ou do atleta e verificar a sua condição física. Alguns modelos de testes, ok? Vou mostrar os modelos nos vídeos. Coloquei ali, não coloquei nenhum teste para obesos e idosos, porque principalmente no início não é interessante essa avaliação, tá? Eu devo verificar se realmente existe a necessidade ou não. Se não tiver a necessidade, eu não preciso. Dou alguns estímulos de potência às vezes, tá? Dependendo do meu aluno, tá? Mas não coloquei ali. Vamos assistir agora o teste de salto horizontal. Um teste bem simples, bem prático. Perceba que tem uma fita métrica no chão. Ele vai projetar todo o seu corpo para frente, saindo do zero, e vai medir aonde o seu calcanhar parar, ele vai medir o seu salto, tá? Realizando trabalhos de potência, eu consigo depois comparar e eu consigo encontrar também tabelas para comparar com padrões gerais em relação ao salto vertical, ok? Desculpa, o salto horizontal. Vamos assistir agora um vídeo do salto vertical, tá? Esse foi um trabalho desenvolvido numa faculdade, a faculdade de Jaguariúna, e as explicações da apresentação vão ajudar você a esclarecer várias dúvidas também.
Perceba aqui que esse tapete, tá? Se chama tapete de salto. Ele tem um fio aqui, ó, ligado no computador, tá? E todos os dados ele vai te mostrar depois, tá? É uma ferramenta muito fidedigna, tá? Com relação à avaliação da potência, tá? Eu consigo realizar vários testes utilizando esse tapete, ok? No caso, o professor pediu que ele realizasse com os cotovelos estendidos, com os braços estendidos, tá? Assim, ó. Os resultados dão uma impulsão vertical de 47 centímetros. Ele avalia o pico de potência em watts. Tem uma tabela comparativa. No caso, esse aluno conseguiu um resultado bom, né, porque ele está entre 47 e 64 centímetros. Ok? Bom, avaliando a velocidade, eu coloquei velocidade e agilidade, a cíclica, resistente, índice de fadiga e agilidade. Então essas barras correspondem aos testes que podem ser utilizados aqui em relação ao meu tipo de cliente. Tá? Um exemplo aqui, 30 metros parado ou lançado, está relacionado à avaliação da velocidade cíclica. Tá? Aqui, para velocidade resistente e índice de fadiga, eu não preciso avaliar com crianças. Tá? Agilidade é interessante, então eu posso utilizar o teste de Chateauroux. Com obesos e com idosos, ainda não é interessante. Tá? Vôlei, atletas, por exemplo, eu dei alguns exemplos de alguns testes que podem ser utilizados, ok? Vou mostrar para você um vídeo agora do teste de velocidade, o teste de agilidade e o teste de índice de fadiga, ok? Esse é um teste de velocidade lançado. Perceba que só começa a marcar quando ele passa essa fotocélula aqui, só que ele não saiu do zero, ele não saiu parado. Então nós chamamos esse teste, tá, de deve ser mais ou menos uns 20 metros, tá, ou 30 metros lançados, ok? Vamos assistir mais uma vez. Ele saiu já em velocidade, só que só começa a marcar quando ele passa aquela fotocélula ali, ok? E ele tem que passar com a maior velocidade possível. Perceba que ele só desacelera lá na frente. Normalmente, um erro muito comum é o seu aluno começar a desacelerar antes. Não, peça para que ele passe o mais rápido possível. Então eu aconselho que você coloque o seu marcador, no caso se você não tiver uma fotocélula, que ela é um pouco inviável pelo preço, se você não tiver a fotocélula, você coloca um cone aqui e um outro cone mais ou menos aqui. E aí você pede com que o seu aluno termine o teste aqui, porque se ele desacelerar, ele vai desacelerar aqui, ele não vai desacelerar aqui. E aí você consegue recolher cada vez melhor o dado do seu atleta do seu aluno com relação à capacidade e velocidade. Vamos assistir agora um vídeo do teste de Chateauroux, tá? Que é uma avaliação da agilidade, ok? Vamos lá. Perceba que ele sai do zero, tá? A saída é parada. Ele percorre aproximadamente 10 metros, no protocolo pede 9 metros e 15, tá? Pega um objeto, deixa, volta, pega outro objeto e deixa novamente. Vamos assistir mais uma vez. Ele vai pegar um objeto, consequentemente ele vai ter que mudar a direção. Com isso é um teste acíclico, tá? Um teste de agilidade, ok? Legal. Próximo teste é o teste de Rast, tá? É um teste que vai avaliar o índice de fadiga. O que significa índice de fadiga? É a queda na potência. Quando o seu avaliado vai começar a diminuir a potência, tá? Como funciona esse teste de Rast? Essa medida aqui, de um cone até o outro, tem 35 metros. Ela vai realizar 6 tiros de 35 metros na maior velocidade possível, tá? A cada tiro de 35 metros, ela tem direito a uma pausa de 10 segundos, ok? Quando ela... eu vou anotar todos os tempos dela e jogar numa tabela, numa fórmula. Essa fórmula vai verificar quando e de quanto foi esse índice de fadiga, ok?
quanto mais demorar para ter essa queda de potência, mais resistente à fadiga o seu atleta de preferência tá? Eu aconselho realizar esse teste com atletas e procurar ser específico. Por exemplo, no futebol, é um teste específico? Sim, mas por exemplo para laterais, tá? Para atacantes ele já não se torna tão específico. Por quê? Normalmente o atacante tem um índice de fadiga baixo. Ele costuma se fadigar mais rápido, né? Pela exigência da posição. Então tem outros testes, você já sabe que vai diminuir, ó, percebe que ela está correndo menos, ó, mais lento, de forma mais lenta. Tem outros testes como o teste de Baker, tá? Caso tenha dúvida, queira conhecer o teste de Baker, eu tenho artigos, pode me mandar um e-mail que eu envio para vocês o artigo do teste de Baker, tá? E ela realizou os 6 tiros de 35 metros, aí eu consigo ter um valor do seu índice de fadiga e consequentemente eu vou tendo o perfil do meu grupo, ok? Bom, vamos agora organizar os dados obtidos. Após ter os dados, após eu selecionar quais os testes que eu vou utilizar com o meu aluno ou com o meu grupo dentro das planilhas, eu vou selecionar os meus dados, tá? E vou entregar para o meu aluno ou para o meu grupo, eu posso passar um relatório para eles, ok? O que vai constar esse relatório? Talvez muita coisa ele não consiga entender. Então o que eu tento fazer? Nessa capacidade você está bom, porque você foi assim, você tenta ser mais simples com ele, para que ele entenda e comece a se interessar pelo treinamento, comece a se interessar por o que ele precisa melhorar. Tá? Como eu citei anteriormente, ele pode se comparar, eu posso comparar o meu aluno com ele mesmo. Se o teste que eu utilizar tiver tabelas de padrões gerais, eu posso comparar o aluno, além de com ele mesmo, com padrões gerais. Tá? Posso utilizar testes prescritivos para planificação. O que são testes prescritivos? São testes que os resultados que eles me oferecem, eu consigo utilizar na planificação, na montagem do meu treinamento. Tá? E também tenho testes comparativos, como é o exemplo do teste de velocidade, tá? Que o seu dado eu não consigo, o seu valor eu não consigo utilizar para prescrever, mas eu consigo utilizar para comparar e eu vou verificando a evolução e ou reajustes no meu programa. Tá? Um exemplo de teste prescritivo, teste de limiar anaeróbio, teste de 3.200, o teste de força máxima, uma ação voluntária dinâmica máxima, é um teste que eu vou usar diretamente na prescrição do treinamento, ok? Controlar os treinos diariamente, eu vou mostrar para vocês em outros módulos como que funciona esse controle, também é uma forma de avaliação, ok? Bom, vamos finalizando aqui o módulo 1 do nosso curso à distância de treinamento funcional. Qualquer dúvida referente a esse módulo ou referente a qualquer outro assunto, eu me encontro à disposição pelo e-mail cde@cienciadoesporte.com.br. Eu aguardo o envio da sua avaliação para este mesmo e-mail. Tá? Qualquer outra informação referente ao nosso trabalho, vocês acessem o site www.cienciadoesporte.com.br. Agradeço a atenção e te aguardo no módulo 2. Obrigado e um grande abraço.